Vamos lá, gente boa! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Ricardo, professor de Geografia, e estamos aqui para gravarmos a aula inicial do terceiro bimestre de 2025, tá ok? Então vamos abrir aqui a nossa aula para a gente poder começar a tratar sobre um dos temas desse terceiro bimestre, que é a região sul. Só lembrando, queridos, que nesse terceiro bimestre nós vamos tratar sobre duas regiões brasileiras. Em primeiro lugar, a região sul e em segundo lugar, a região nordeste, tá ok? Então vamos, no vídeo de hoje, falar um pouco sobre a região sul do Brasil. Algumas coisas são necessárias aqui. A gente vai entender a geografia da região sul, como também a demografia, a fisiologia e tantos outros aspectos dessa importante região que será então estudado no decorrer do terceiro bimestre, tá ok? O que a gente pode depreender, aprender da região sul? Em primeiro lugar, é bom a gente entender que a região sul é uma das 5 regiões brasileiras que são e foram definidas pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. O Brasil, por sua vez, é formado por 5 grandes regiões: região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul, ok? A região sul, a gente precisa entender alguns pontos que eu acredito que são importantíssimos para termos um conhecimento bem sólido dessa importante região brasileira, que são os seus aspectos geográficos, tá ok? Dentro dos aspectos geográficos, nós podemos destacar os estados da região sul, suas capitais, a extensão territorial, sua população, a densidade demográfica, as fronteiras, como também o gentílico de cada região. Cada estado. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a região sul é formada por 3 estados brasileiros. São eles o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul. O estado do Paraná tem como capital a cidade de Curitiba. O estado de Santa Catarina tem como capital a cidade de Florianópolis e o estado do Rio Grande do Sul tem como capital a cidade de Porto Alegre. Pegando agora as extensões de cada estado. O estado do Paraná possui uma extensão de 199.298 quilômetros quadrados. O estado de Santa Catarina, por sua vez, possui uma extensão, um tamanho de 95.730 quilômetros quadrados, e o estado do Rio Grande do Sul
possui uma extensão de 281.707 quilômetros quadrados, ok? Dentro dessa extensão, dentro desses estados, nós temos também que destacar a população de cada um. A população do Paraná, por exemplo, de acordo com o IBGE, é de 11.598.484 habitantes. Já a população de Santa Catarina é de 7.338.473 habitantes. E o estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, possui uma população de 11.466.630 habitantes. Dentro disso, gente, se a gente pegar a extensão territorial de cada estado e a sua população, a gente vai chegar em um denominador. E esse denominador é a densidade demográfica, tá ok? Por exemplo, o Paraná possui uma densidade demográfica de 58,1 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a cada quilômetro quadrado no Paraná habitam 58 pessoas, em média. O estado de Santa Catarina, por sua vez, possui uma densidade de 76,6 habitantes por quilômetro quadrado, e o estado do Rio Grande do Sul possui 40 habitantes por quilômetro quadrado. Beleza? Pois bem, turma, duas coisas ainda são importantes para a gente compreender aqui. Em primeiro lugar, compreender o gentílico de cada estado e também as fronteiras que esses estados possuem. Não os estados em si, mas o Brasil. E esses estados são os estados brasileiros no qual fazem a fronteira com alguns países. Mas vamos primeiro pegar o gentílico. Gentílico é a pátria, vamos dizer assim, da pessoa. Temos gentílico municipal, gentílico estadual e o gentílico nacional. Por exemplo, a nível nacional, todos nós somos brasileiros, ok? A depender do seu estado, por exemplo, eu sou de Pernambuco, então meu gentílico estadual, pernambucano. E terceiro, eu sou natural da cidade de Paudalho, então meu gentílico municipal é paudalhense. Então eu sou paudalhense, pernambucano e brasileiro. No caso do Paraná, quem nasce no Paraná é paranaense. Quem nasce em Santa Catarina é catarinense e também pode ser chamado de barriga verde. É isso mesmo. E quem nasce no Rio Grande do Sul é chamado de gaúcho ou sul-rio-grandense. Gaúcho ou sul-rio-grandense. Tá ok? E as fronteiras nos quais a gente pode destacar é que a região sul é uma das regiões que mais possuem fronteiras, né? Nós temos a região centro-oeste, que também faz fronteira, a região norte e a região sul do Brasil. Se a gente dá uma olhadinha aqui nesse mapa, porque esse é o mapa do Brasil e logo lá em cima nós temos o mapa mundi.
Então a gente vai perceber que a região norte, a região centro-oeste e a região sul são as regiões brasileiras cujos estados fazem ali a fronteira com alguns países. No caso do Paraná, esse estado brasileiro tem suas fronteiras com os países Paraguai e Argentina. No caso de Santa Catarina, o território de Santa Catarina faz fronteira com a Argentina e o Rio Grande do Sul faz fronteira ali com a Argentina e com o Uruguai. Tá ok? Gente, de todas essas informações que nós passamos aqui, é muito importante que nós pensemos em tudo aquilo que a gente pode mentalizar de tudo isso que foi falado aqui, ok? Pois bem, vamos lá. Pois bem, aí vocês podem ver que tudo isso que nós falamos pode ser visto por tabelas, tá bom? Tá aí, ó, os estados, a capital, a extensão, população e a densidade demográfica, juntamente com as fronteiras e o gentílico de cada estado, ok? Então vamos lá. O que a gente pode mentalizar de tudo isso que a gente falou e com essa tabela que vocês acabaram de ver? Vamos lá. Primeiro, a quantidade de estados. A região sul tem 3 estados. Isso faz com que a região sul do Brasil seja a região com menos estados no Brasil. Menos estados. A segunda que tem menos é o Centro-Oeste, que também tem 3. Todavia, o Distrito Federal está lá e, pelo Distrito Federal, por estar lá, fica um passo à frente da região sul. Então, é o estado com o menor índice de estados, ok? Segundo lugar, dessa tabela aí, podemos aprender que o maior estado da região sul é o Rio Grande do Sul e o menor é Santa Catarina, ok? Em termos de extensão territorial. Em termos de população, o mais populoso, opa, quase que caí aqui. O mais populoso é o estado do Rio Grande, o estado do Paraná. E o menos populoso, o estado de Santa Catarina. Todavia, em termos de densidade demográfica, o maior estado em densidade é Santa Catarina e o menor é o Rio Grande do Sul. Isso porque, em termos de população absoluta, o Paraná é o maior, com 11.597.484, e Santa Catarina é o menor, com 7.338.473. Todavia, se a gente for dividir esses valores pela extensão territorial, Santa Catarina é o maior estado em densidade demográfica. Por quê? Porque possui 76,6 habitantes por quilômetro quadrado, ao passo que o Rio Grande do Sul só possui 40 e o estado do Paraná possui 58,1 habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Então, isso são coisas importantes. Os estados, que é a região menor. Segundo, a extensão. Terceiro, população. E quarto, densidade demográfica. Ok? Pois bem, vamos lá para outro ponto importante.
Gente, outros pontos importantes para a gente discutir, que a gente nessa aula não vai comentar só posteriormente, é sobre o clima da região sul. Como vocês podem ver aí na tabela, vocês já têm a noção de como nós vamos tratar esse assunto. Depois a gente vai falar sobre a vegetação da região sul, assunto também deveras importante. Posteriormente, tratar um pouco sobre o relevo dessa importante região brasileira. E por fim, eu quero tratar com vocês, à guisa de curiosidade, sobre aquelas enchentes da região sul que assolaram a região, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. E antes que me esqueça, vamos também falar um pouco sobre economia, a economia dessa importante região, tá bom? Mas isso é assunto para a gente falar presencialmente ou então no nossa próxima videoaula. Pois é, queridos, por hoje é só. Basicamente, esse é apenas uma aula para a gente fomentar a introdução do assunto desse terceiro bimestre. Espero que vocês assistam esse vídeo até o final e em sala de aula nós vamos então abranger a discussão sobre esse assunto e dar uma interagida em sala de aula, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Valeu! Abraço! Tchau, tchau!